Oi, bom dia. Quem é que já fez a rematrícula? Gente, tá muito legal os prêmios que tem na nossa escola. Tem vários pais indo visitar a escola para ver se realmente está tudo organizado, né? Por conta dessa pandemia, porque já tem alguns alunos estudando ali. Gente, tá super organizado as coisas. Não tem como você precisa medo de ir lá visitar a escola, né, fazer a rematrícula. Se você não quiser ir, você pode fazer também pelo site da escola, tá? Mas quem quiser visitar a escola tá lá de braços abertos, os funcionários esperando vocês. Semana passada a gente começou um conteúdo chamado Teatro no Brasil. A gente já estudou sobre cinema, agora a gente vai falar sobre o teatro. E como é um tema bastante extenso, eu fiz um pouquinho na semana passada, vou fazer um pouquinho hoje. Na próxima aula a gente termina o conteúdo, que é na semana que vem, tá? Pessoal, continuando de onde a gente parou, no século XVII, as representações de peças escritas pelos jesuítas, que eram os padres, pelo menos aquelas com clara finalidade de catequizar os índios, elas começaram a ficar cada vez mais escassas. Nesse período, os índios já estavam catequizados, então eles não tinham mais essa preocupação de ensiná-los a doutrina da Igreja Católica. Então, nesse período, quando eles percebem que os índios já estão catequizados, eles sentem que começa a cair a produção do teatro no Brasil, tá? Uma das peças encenadas que a gente destaca é uma comédia que foi apresentada nos eventos da aclamação de Dom Pedro IV, tá? Ele foi ligado primeiro ao poeta brasileiro em ter suas obras publicadas, tendo escrito duas comédias, que foi Manuel Botelho de Oliveira. Esse é o nome do artista que escrevia as peças de teatro no momento, tá? Com a queda da encenação do teatro europeu, né, que a gente tinha aqui, que eram os portugueses, na verdade, começa a se sentir que agora quem começa a crescer nos teatros no Brasil são os espanhóis. Eles ligam o teatro à comédia. E aí começa a aparecer isso aqui no Brasil, já com um olho espanhol, tá? Primeiro a gente teve o teatro lá dos portugueses, né, dos jesuítas que vieram ao Brasil catequizando os índios. Eles faziam os teatros dessa maneira, uma forma de ensiná-los e catequizá-los. Quando começa a cair a produção, entra em cena agora o teatro espanhol, que através desse homem, Manuel Botelho de Oliveira, traz para o Brasil uma nova visão de teatro, tá? Foi somente na segunda metade do século XVIII que as peças teatrais passaram a ser apresentadas com mais frequência aqui no Brasil, tá? Os palcos eram montados em praças públicas, em lugar para representações, eles faziam com que facilitasse para que todo o povo tivesse acesso, tá? Em consequência disso, surgiram as primeiras companhias teatrais. Os atores eram contratados para fazer um determinado número de apresentações na casa de ópera durante todo o ano ou apenas algumas vezes. Sendo assim, os locais eram fixos e a atividade teatral do século XVIII começou a ser mais contínua do que nas épocas anteriores, tá? Já no século XIX, teve um decreto que representou um estímulo para a inauguração de vários teatros. As companhias teatrais, por sua vez, tanto a de dança como de canto, de bailado, eles passaram a tomar conta dos teatros, trazendo com elas um público cada vez maior. A agitação que antecipou a independência do Brasil, ela foi refletida no teatro. As plateias, elas eram muito agressivas, aproveitavam as encenações para se promover e promover manifestações com direito a gritos e insultos que exaltavam a República nesse período. Muito bem, falei um pouquinho semana passada, um pouquinho hoje, e na próxima aula a gente termina esse conteúdo que é de teatro no Brasil. Super beijo, fiquem com Deus e até a próxima semana. Bye, bye.